Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo e que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui com Felipe Borsato, que eu já posso falar que é um amigo que veio aí, né, na entrevista, aí no outro formato aí do nosso canal, e depois de lá a gente conversou um pouco, a gente conseguiu criar um vínculo, e agora nós estamos trazendo essa questão da temática, e eu convidei o Felipe. E o Felipe vai estar conosco aqui hoje, e como a gente já conversou, ele vai querer tratar de todos os assuntos que a gente tratou na entrevista, mas de uma forma um pouco mais tranquila, uma forma mais enxugada, mas ele quer falar algumas coisas, então a gente vai ouvir o Felipe aí. Felipe, muito obrigado por ter voltado e aceitado esse desafio de novo, viu? Agradeço, mano. Tamo junto aí. Para mim é um enorme prazer estar com vocês de novo aí, né, cara? Acompanho o canal aí, tem várias entrevistas massas aí, cara. Tem coisa aí que o cara vê, eu te falei aquele dia, né, cara? O cara chega a ficar, tipo assim, como é que eu vou falar depois de ter ouvido esse cara falar, entendeu? Acontece bem assim, mano. O cara fica, mas a gente sabe que cada um tem seu papel aí e acaba contribuindo da maneira que pode, né? Sim. Pro reino, né, que é o que interessa. É uma coisa que cada igreja deveria se preocupar, né? De ensinar os seus membros o papel de cada um dentro daquele reino ali, né? Dentro daquela comunidadezinha e contribuir como uma peça para o reino em geral, né? Mas não, hoje é todo mundo querendo fazer a mesma coisa, e principalmente quando só as coisas que dão ibope, né? Porque as coisas que não dão ibope, as pessoas não querem fazer. E tá faltando gente para fazer, né? Então, essa questão de cada um poder entregar aquilo que
que recebeu como dignidade de Deus é algo que a gente precisa voltar a se preocupar, né, Felipe? Porque tá difícil. É verdade. E não é fácil também, né? O cara às vezes tem que também se encontrar, né, no meio daquilo tudo, né? E às vezes, por exemplo, quando eu era bem novo, assim, desde lá na igreja luterana, não muito tempo atrás, né, cara? Faz muito tempo atrás. A barba não é tão grande quanto a tua, mano. É só não cortar que cresce, não vem com graça. Eu me lembro que a única figura, né, porque aquela coisa dos ministérios, né, dos 5 ministérios, praticamente tudo foi transformado em pastor, né? Então hoje a gente tem o pastor, e eu me lembro que por muito tempo eu queria ser pastor, né, até 30 e tantos anos, porque eu enxergava ali a figura do homem de Deus, e é o que eu queria, entendeu? Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser, né, o cara mais próximo de Deus possível, entendeu? O cara que estuda sobre Deus, que trabalha com as coisas de Deus, né, que aconselha as pessoas nos caminhos do Senhor, enfim. E eu entendia que a única figura que eu enxergava na frente para isso era a figura do pastor. E na igreja onde eu estava, né, era muito difícil, né, porque tinha que fazer todo um seminário, tinha que fazer era complicado para se tornar pastor, né? E era caro também, né? Também não era barato. Né? E eu não tinha essa verba, né? E eu não tinha certeza se alguém ia patrocinar isso para mim. Então eu tinha essa frustração, mas ao mesmo tempo essa vontade de ser pastor. Depois que eu entendi dos 5 ministérios, daí eu percebi, e por outros motivos também, que talvez Deus não estivesse me chamando para ser pastor, entendeu? E daí hoje eu tenho total convicção de que Deus não me chamou para ser pastor, e eu não vou ser pastor, né? Eu não sou pastor, né? A não ser que as coisas mudem e Deus, né, realmente sinalize isso de maneira muito clara, mas eu não vejo em mim, né, essa figura do pastoreio, né, ou do pastorado, né, como realmente algo que eu tenho vocação para fazer, entendeu? Isso é bom, entendeu? Mas isso demora às vezes, eu demorei 30 e tantos anos, né? Quantas outras pessoas devem ainda tá fazendo coisas que não deveriam estar fazendo, desencaixadas, até para trabalhar, às vezes isso acontece, né? Tu está trabalhando numa coisa e aquilo não é para ti, né? Tu não gosta daquilo. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham em coisas que é nítido que tudo para eles é ruim, né? É ruim começar, é ruim terminar, é ruim lidar com as pessoas, o que acontece no meio do caminho é ruim, porque eles estão nitidamente fora daquilo que eles deveriam estar fazendo, né? E isso acontece também na igreja, né? Então, até a gente encontrar, às vezes, essa vocação realmente, esse chamado específico, né? Entender os ministérios, entender que a gente faz parte de um grande corpo e não necessariamente a gente vai estar fazendo as mesmas coisas, né? Às vezes pode demorar, isso pode ser frustrante, né? Pode ser complicado, né? Então, para os jovens a gente sempre diz, né, cara, paciência, né? Que também é muito difícil ter, né? Paciência, talvez não seja isso, né? Então, é difícil, mano, é difícil. Realmente, viver hoje nesse nosso mundo aí, em 2022 aí, com tudo que está acontecendo, né? Com toda a bagagem de informação também que a gente tem em cima da gente, não é fácil a coisa, né? Não é fácil. Já não era fácil nos anos 90, né? Agora continua não sendo fácil, né? Parece que a gente foi desaprendendo, né, o que deveria ser feito. Porque eu estava falando com uma pessoa em outra entrevista aqui, que, cara, a gente deveria ser agradecido, porque nós somos privilegiados de ter uma escritura que já nos mostrou tudo o que vai acontecer. Não tem como ser pego de surpresa. Desavisado você não é. Entendeu? Você não pode falar não sabia. Não sabia ou você não se interessou em prestar atenção no que eu falei. Né? Tá tudo já revelado. Então você fala, pô, do ano 2000, dos anos 90 para agora 2000, mudou muita coisa. Só que lá nos anos 90, tinham pessoas atentas à agenda de Deus que hoje não está surpreso com o que está acontecendo. Né? E lá da igreja primitiva para cá foi desaprendendo, porque lá eles tinham essa visão de cada um fazer o seu papel. Tanto é quando Paulo começa a falar do corpo, ele fala que cada um tem a sua função no corpo. Né? E hoje, se você for parar para ver, e eu estou falando aqui dos falsos, ok? A Bíblia, ela mostra o falso e o verdadeiro em várias instâncias. Do mesmo jeito que ela fala dos verdadeiros pastores e dos falsos pastores. Então, eu posso falar, né? Então, hoje, você olhar para alguns falsos pastores, você vai ver, não é isso que eu quero para minha vida, não. Ele tem o título de pastor, mas eu não quero isso para minha vida, não. O cara tá dando mau testemunho lá, o cara tá servindo de escárnio, não é isso que eu quero. Né? Então, assim, tá bem difícil, cara. Bem difícil. E outra, o Felipe, também uma coisa que eu vejo é a questão de não entender qual é a vocação. Porque, para mim, pastor é quem pastoreia, não é quem prega. Não é quem faz seminário. É quem cuida de gente.
Eu costumo dizer aqui, e não quero saber se concorda ou discorda de mim. Para mim, quem deveria estar pregando na igreja era o mestre, o evangelista e o profeta. Essas pessoas deveriam estar ministrando a palavra na igreja. O pastor era para ele estar cuidando de pessoas. Cuidando, acompanhando, discipulando, E às vezes tirando uma... é o que menos acontece é o pastor conseguir cuidar de pessoas, né? Por quê? Até porque ele tá tão preocupado com as outras coisas que ele não consegue, né? Porque ele quis esse fardo sobrecarregado. Por que não tem a humildade de dar um passo atrás e falar, gente, a minha vocação não é essa? Seja humilde, pelo menos. Galera, vamos aqui orar a Deus para que Deus possa levantar um apóstolo. Entenda que eu não estou falando apóstolo aqui para hierarquia, né? Que o apóstolo hoje acha que ele é semideus. Não. A gente precisa levantar um apóstolo aqui que é o cara que vai ter aquela visão de ativar os ministérios da igreja. Né? Por que Paulo é considerado um apóstolo de Cristo também? Ele ativou a vida de Timóteo, ele ativou a vida de Tito, ele ativou a vida de um monte de gente que estava com ele, cara. Ele levantou o ministério dessas pessoas. Então, o pastor tinha que dar um passo atrás e falar, galera, estamos fazendo errado, vamos orar a Deus para que a gente possa reconhecer o evangelista da igreja, ou os evangelistas, os profetas, os mestres e os apóstolos. E outra, devia ter 500 pastores na igreja. Por quê? Não dá para cuidar de todo mundo. Entendeu? O pastor vai cuidar daquele grupinho ali, o outro pastor vai cuidar daquele grupinho ali. Ah, tem um pastor para cuidar só do grupinho dos jovens, tem um pastor, mas é pastor para cuidar. Então, se o pastor pastoreia, ele é pastor. Agora, se ele é um pastor que não pastoreia, desculpa, não é pastor, é qualquer outra coisa. Né? E você falou aí a respeito das pessoas fazerem, né? Ah, não gosto, tal, não sei o quê. Cara, se você faz o que você ama, você nunca vai trabalhar na vida. Uhum. Não é isso que dizem? Exatamente. Então, e a gente veio desaprendendo, né, Felipe? A gente tem um manual, eu costumo falar bastante aqui, nós temos um manual, tem ali as regras, ó, faz isso que acontece isso, faz isso que acontece isso, faz isso que acontece isso. E a gente vai cada vez mais para longe. Estamos desaprendendo e tá aí, tá estourando na nossa cara que deu errado, desaprender. Agora, quem quer ter a humildade de reconhecer, erramos e precisamos começar do início. Não dá trabalho, né, Felipe? Isso é a chamada reforma, né? Realmente é reformar, né? E, começar, às vezes, começar de novo, realmente, né? Dar aquele basta, aquele restart, assim, não, para tudo que deu ruim, né, cara? Tem um filme que estava na internet, eu devo ter o link dele, nem sei se está mais na mídia aí, na internet, chama O Rugido do Leão. Não sei se você já ouviu esse documentário. No documentário, tem uma pessoa, agora se é ou não é, não vou dizer se sim ou não, mas é muito interessante a colocação do rapaz ali. Que ele fala que ele é um homem, um servo de Deus e tudo mais, e Deus coloca no coração dele uma única frase: termine a reforma. O rugido do leão. Termine a reforma. Porque hoje a gente tá... E outra, saiu isso aí na comemoração dos 500 anos lá da reforma, e não sei o quê, e biriri bororó, né? E Deus falando para ele, termine a reforma. Lá foi o início. Muita coisa ficou para trás ali. Termine a reforma. E um dos pontos do término da reforma é a união das duas casas de Israel. Porque a reforma trouxe uma visão de substituição, de que Israel não prestava mais, e a igreja agora quer a menina dos olhos de Deus, correto? Aí virou esse antissemitismo dentro da igreja, virou essa coisa louca, a gente viu muita coisa acontecendo aí, cruzadas, o caramba 4, judeu morrendo por causa de cruz, isso, aquilo, outro. Não vamos entrar nesse mérito. Mas não foi isso, não foi para isso que Deus trouxe a reforma lá, iniciando, né, também com Lutero. Aí, cara, mano, é muito bom esse documentário, muito bom, muito bom. Eles vêm falar de reforma... Mas é isso, né? Na verdade, isso preocupa aqueles que buscam a verdade, né? Eu estava assistindo esse tempo uma entrevista, o cara falando sobre a verdade, né? Que quase ninguém quer a verdade, na verdade.
Na verdade, quase ninguém quer buscar a verdade, né? Aí é que tá, hoje em dia tu tem modelos, tu tem caminhos, assim, já prontos, tu tem aquela coisa toda esquematizada já, e tu já não te preocupa mais com a verdade, tu não quer saber se é verdade ou não, entendeu? Eu costumo dizer, né, o cara já está atrelado com a instituição, ele já faz as coisas que a instituição manda, né, porque ele precisa estar de acordo com a instituição, senão ele não estaria ali, né, ele não pode ser, vamos supor, pastor daquela instituição, se ele não for de acordo com tudo que a instituição carrega. Então, no momento em que ele descobre uma verdade que é contrária, né, e está convicto de uma coisa contrária àquela instituição, o que ele vai fazer? Porque a vida dele já está toda atrelada àquilo ali, o salário dele vem dali, o ganha-pão dele vem dali, a família dele depende daquilo ali. Se ele sair dali, ele nem sabe se ele vai ter, né, comida na mesa, ele não sabe se ele vai ter onde trabalhar, ele faz aquilo ali há muito tempo, ele também não tem um outro trabalho. Então, o que esse cara vai fazer quando ele descobre a verdade, entendeu? Essa é a minha... E aí, quantos caras desse, né, realmente conseguiriam, nesse momento, dizer assim, ó, azar, entendeu? Cara, Deus é mais importante, o reino é mais importante que isso, né? Deus é mais importante que isso. Se Deus está me dizendo tal coisa, eu vou seguir aquilo que eu tô, né? Aquilo que eu entendi, né? E aquilo que Deus está falando comigo e, cara, eu vou ter que quebrar os pratos com a instituição. Mas poucos caras vão fazer isso, porque eles vão medir, eles vão colocar na balança e vão dizer, cara, minha família toda depende disso. Eu tenho 3 filhos, os 3 estudam no colégio da instituição, né? Eu tenho bolsa para tudo isso, onde eu trabalho, tinha uma igreja que eu estava que tinha vale gás, vale combustível, vale tudo, pastor. Ele tinha tudo, ele tinha o salário dele, que era alto, e não gastava com mais nada, entendeu? Porque também tinha tudo. Beleza, né? Tranquilo, entendeu? Mas no momento que esse cara está tão atrelado assim à instituição e dependente da instituição, eu acho que eu não sei se ele continua buscando a verdade, se ele consegue continuar buscando a verdade. Provavelmente não, né? Ele vai simplesmente se moldar, né, aquilo que já está estabelecido e vai ficar por ali porque é mais confortável, né? Felipe, é complexo, né, cara? É muito complexo, mas tem uma frase que diz assim, que o cristão e a igreja, ela deve viver de propósito, não de necessidade, né? Uhum. Você usou uma frase dizendo, que o pastor depende daquilo ali, o pastor depende da igreja, o pastor depende do salário, ele depende da instituição, sendo que ele deveria depender de Deus. Né? Então, assim, a pessoa, ela é amarrada de uma tal forma na cultura que faz com que ela pense que ela depende da instituição, ok? Uhum. Óbvio, o Fabrício é muito espiritual. Querido, desculpa, o Deus que eu sirvo é espiritual, tá bom? Se o seu Deus é um Deus morto, se o seu Deus é um Deus que só faz aquilo que te agrada, desculpa, não é o Deus da Bíblia que eu sigo. Então, o Deus que eu sigo, ele é espiritual, e o que eu vou falar é espiritual, sim. Elias passou fome no deserto? Não. O que ele fez? Ele foi para o deserto por quê? Óbvio que ele estava indo lá com medo, né? Mas ele não dependia de Acabe. Ele não dependia dos profetas da época. Ele não dependia do povo de Israel. Ele dependia de Deus. Ele fez o que tinha que fazer. De uma forma errada, ele cai fora com medo. Mas Deus não deixou ele na mão, porque ele tinha um propósito. O problema, Felipe, é que muitas pessoas elas estão no lugar, como a gente já falou no início aqui, sem ter sido colocado por Deus e ainda quer obrigar Deus a pagar a conta de um lugar que Deus não mandou ela ir. Tá? O que falta para nós como igreja hoje, e talvez é algo que a gente tem que trazer para a reforma, é entender que se você tem fé para pedir, mas não tem paciência para esperar a resposta, não peça. Deus, eu devo ir para o ministério? Deus, eu devo ir para o ministério? Enquanto Deus não responder, queridão, não vá. Uma das passagens mais lindas relacionadas a isso na Bíblia, para mim, Felipe, é quando o Davi está indo para uma batalha com todos os valentes. O Davi já tinha ganhado muita coisa, já era o cara. Só dele aparecer, acho que os caras já corriam. Deus falou para ele assim, espera. Não vai não. Para aqui. Coloca todo o seu exército e espera. Enquanto você não ouvir o som, né, na Copa das Amoreiras ali, você não sai daqui. Com aquele exército, Davi não podia. Por mais que ele tivesse os 300 guerreiros dele ali, não interessa. Deus falou, não vai, espera. Só que a Bíblia não fala quanto tempo ele esperou, Felipe. Se foi um dia, 1 hora, 1 ano, fala que depois que Davi ouviu, ele foi.
E quando ele chegou lá, o exército já estava morto. Então, o problema da gente viver por necessidade, não por propósito, nos leva a fazer as coisas com pressa. Ok? Você vê as pessoas que às vezes levantam um ministério que não foi Deus quem levantou, aí você vê o desespero das pessoas para levantar recurso. E começa as necessidades, viver pela necessidade da igreja, não do propósito, e começa a aceitar um monte de coisa. Começa a trazer festa pagã para a igreja, muda só o nome, mas tem que arrecadar dinheiro, irmãos. Qual que é o propósito? Nenhum. Qual que é a necessidade? Ganhar o dinheiro. Aí eu te pergunto, Felipe, essa igreja, se as pessoas se sentissem família, se sentisse pertencente à comunidade, você acha que esta comunidade deixaria a igreja passar necessidade? Não, porque são só consumidores. As pessoas vão lá só para consumir as coisas da igreja. Não são família. Ok? Não são família. Você e sua esposa, se tiver algum BOzinho aí, vocês vão se juntar para resolver. Às vezes vai ser preciso que a sua família intervenha ou a família dela intervenha para resolver o problema, porque é família. É para isso que a família existe, para um apoiar o outro. Agora não, eu não tenho uma comunidade, por quê? Porque não foi levantado por Deus para ser comunidade, já começa por aí. Tem placa de igreja? Tem jeito de igreja? Tem. Canta música de igreja? Canta. Mas não é igreja. Aí vive por necessidade e não por propósito, aí começa a fazer um monte de besteira. Ah, irmão, mas eu estou fazendo para Deus. Mas você está fazendo do jeito que Deus pediu? Lembra Davi? O que Davi falou? Vamos buscar a arca lá. Está lá na casa lá do povo, lá está sendo abençoado. Não, vamos lá buscar essa arca aí. Não era para Deus que ele estava fazendo isso? O que aconteceu? Fez do jeito errado, deu ruim, e ele teve que entender que mesmo que seja para Deus, tem que ser do jeito de Deus. Aí ele vai e faz do jeito certo, consegue levar a arca para casa. Então, cara, esse negócio da necessidade e propósito, você acabou de falar aí, é o que está matando hoje, Felipe. As pessoas não dependem de Deus, ela depende da instituição. Ela não depende de Deus, ela depende das pessoas. Por quê? Não foi Deus que colocou ela lá. Porque a Bíblia fala, fui pequeno e hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Cara, se foi Deus que colocou você no ministério, amigão, você não precisa pedir oferta. Não tem erro, né? Não precisa pedir, Felipe. Ô, Felipe, você vem pregar aqui na igreja? Vou. Mas para ir eu tenho que cobrar o deslocamento. Mas para isso, se você não me pagar um dinheiro, não dá para eu ir, né? Porque... Amigão, quem que chamou você para pregar? Foi Deus ou foi o Felipe que se colocou numa posição de pregador? Foi Deus banca, né, mano? Deus é pai, né? Ele banca a parada, né? Mas não pode falar isso, Felipe, porque as pessoas que não têm esse pai e fica pedindo, vai falar que é a gente que está errado. Entendeu? Não, e o problema é que tipo assim, tiraram até a filosofia dos colégios, né? Não se procura mais conhecer a verdade, né? Não se procura mais esse conhecimento da verdade, né? Porque conhecer Deus é conhecer a verdade. Se tu tá tranquilo com uma mentira, se tu tá satisfeito com uma meia-verdade ou com uma mentira, significa que tu não tem mais aquela... Tu está satisfeito, tu não tem mais aquela sede, aquela fome por Deus, aquela fome pela verdade. Tu não quer mais saber, tu está satisfeito ali onde tu tá. Isso vai fazer com que tanto tu seja um cara que já não busca mais a verdade, como tu procura outros caras que são parecidos contigo. Isso é normal, a gente está sempre procurando alguém... É do ser humano, né? Procurar pessoas que te entendam, né? Que sejam parecidos contigo, né? Se tu tá com um problema, tu vai procurar uma pessoa que já passou por aquele problema. Então é mais ou menos a mesma coisa. Já os caras que estão procurando a verdade, eles não se importam com nada disso. É muito diferente, o papo do cara é diferente, tá ligado? O cara começa a falar, mano, ele abre a boca, tu já... Eu na hora, assim, mano, eu cito, por exemplo, a ti quando eu falo, eu sempre cito do Lu ali, né, cara? O Lu é um cara muito... Eu fiquei impressionado com a entrevista do Lu, mano. Eu tenho que falar, meu. Eu não ia falar, mas eu tenho que falar, mano. Porque é um cara assim, ó... Eu discordo dele em algumas coisas, até bastante coisa, umas 3, 4 coisas, assim, que não, isso eu não concordo. Mas a convicção dele, né? Mano, assim, a verdade que saiu, assim, ele falando de uma maneira tão sincera e verdadeira, assim,
aquilo me impressionou, assim, cara, como eu queria falar que nem esse cara, né? Eu pensando para mim, né? E até isso foi uma motivação de eu ter marcado de novo essa entrevista, justamente para me conseguir falar de uma maneira mais solta, assim, né, cara? Mais realmente do coração mesmo, assim, daquilo que eu realmente estou sentindo, né? Aquilo que eu realmente penso, né? Porque tem muita coisa, na verdade, que a gente acaba não falando, aquela coisa, para não ofender, para também... Porque a gente tem realmente essa... É complicado, né, cara? Porque às vezes tu paga um certo preço para conquistar algo maior. Por exemplo, eu trabalho no aplicativo, né? Eu sou motorista de aplicativo no fim de semana. Ali no aplicativo, eu tenho acesso a muita gente, né? Agora falando do pessoal do mundo, né? Pessoal que não é convertido. Então eu posso falar de Jesus para muita gente, mas não é para todo mundo que tu pode falar de Jesus, porque ali eu tenho eu sou regrado, né? A autoridade que existe ali é o aplicativo, são as regras do aplicativo. Não posso usar o aplicativo como algo que vai para mim vender alguma outra coisa, para mim estar trazendo alguma outra ideologia, tentar colocar alguma coisa na cabeça das pessoas, né? Então, eu preciso saber, eu preciso entender o momento de cada pessoa, o que eu posso falar, para quem que eu posso falar, e eu preciso negociar. E nessa negociação, às vezes tu precisa abrir mão de algumas coisas para conquistar algo maior. Então, a gente demora para falar, às vezes tem pessoas que tu nem pode falar nada, né, cara? Tem pessoas que tu começa a dar oi, boa tarde, boa noite, tu sente que a pessoa não quer falar. E com essa pessoa tu não pode falar. Então, mais ou menos, na igreja é a mesma coisa, né? Tu chega, às vezes, tu não pode falar tudo para todo mundo, né? E isso é complicado, né? Com a maturidade, tu vai conseguindo... Eu tive muita dificuldade nisso. Eu sou um cara muito espontâneo, né, cara? Muito aberto, assim, muito... Agora eu mudei muito, na verdade, depois do guri, né? Depois do guri, assim, eu tive que mudar muita coisa, né? Mas eu sempre fui um cara muito espontâneo, muito extrovertido. Então, eu sempre falei o que eu quis falar, né? E isso é bom, por um lado, mas a gente tem que saber negociar, né? Porque tem pessoas que não estão prontas para ouvir certas coisas e tu precisa encontrar uma maneira de alcançar o coração da pessoa para conseguir falar com ela aquilo que precisa ser falado. Tem outras pessoas que tu precisa dar espaço para que ela chegue aonde ela precisa chegar. Tem outras pessoas que realmente são fechadas e dizem, não, daqui eu não vou sair, eu escolhi onde eu estou, né? Eu não quero pensar nisso que tu está falando, eu não quero saber. Então, saber respeitar tudo isso para conseguir alcançar um bem maior é complicado, né? Isso também é um trabalho para ser feito dentro da igreja. Só que dentro da igreja, né, é um pouco mais urgente a coisa, né, cara? Porque a gente está vivendo um tempo de muita urgência. As coisas estão acontecendo muito rápido. A igreja está se perdendo de uma maneira geral. É complicado, né? Porque ao mesmo tempo que tu tem a igreja verdadeira que nunca se perde, eu até estava pensando hoje naquela passagem, né, onde Jesus diz que não podem ser arrebatados das mãos do Pai, né? As minhas ovelhas, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas não podem ser arrebatadas das mãos do Pai. Não me lembro exatamente como é a passagem, mas não podem ser arrebatadas da mão do Pai. Ou seja, a igreja verdadeira, ela não vai ser arrebatada. Ela não vai ser levada por nenhuma outra doutrina, nenhum vento de doutrina, ela não vai ser levada por ideologia, porque ela é verdadeira, ela é a igreja verdadeira, mesmo que ela esteja passando por um momento, vamos dizer assim, complicado, né, e esteja balançando, ela não cai, entendeu? Então, ao mesmo tempo que essa igreja ela é triunfante desde a época dos apóstolos, né, ela sempre vai ser triunfante, a igreja, de uma maneira geral, a gente pode dizer também que ela está indo bem e está indo mal ao mesmo tempo, né, porque a igreja, de uma maneira geral, daí entra a igreja institucional, entra aqueles que falam em nome da igreja que não são igreja, mas junto com eles tem caras que são igreja e estão sendo enganados por eles e em certo momento eles vão conseguir voltar atrás e perceber, não, cara, isso aqui não é, entendeu? Mas por enquanto eles estão ali, está tudo misturado, né? O joio e o trigo misturado. Então, nesse sentido, assim, a gente tem muita urgência de estar trombetando aí, né, cara, aos quatro ventos, essa coisa do acorda, né, cara? Vamos pelo menos assim, procurar de novo a verdade para saber o que é, o que não é, né? Assim, tem coisas que não podem ser deixadas para trás, né? Tem coisas que não podem ser mudadas, né? E tem coisas que podem ser mudadas, né? Vamos dizer assim, talvez até precisem ser mudadas. Mas assim, isso é muito difícil encontrar esse equilíbrio entre aquilo que eu não posso deixar para trás, eu não posso mudar, eu não posso tocar, entendeu? Isso é de Deus, isso é santo, é sagrado, já está estabelecido, não pode ser mudado de jeito nenhum. E aquilo que eu posso mudar, eu sempre cito lá, quando eu era novo, eu tocava bateria lá na igreja, para alguns ainda, quando a gente visitava alguns lugares do interior, a bateria ainda era o instrumento do diabo, né? Então todo mundo podia tocar menos a bateria, né? Algo do tipo, né? Isso não faz sentido nenhum, entendeu? Isso não é bíblico, isso é uma tradição e pode ser mudado, né? Isso não faz sentido. Agora tem coisas que não tem como mudar, né?
Daí os caras vão fazer uma nova interpretação para conseguir fazer com que o mundo de hoje, né, eu cito, por exemplo, sei lá, o feminismo, por exemplo, para eu conseguir atender as feministas que querem fazer parte da igreja, eu vou lá e mudo certas coisas que não podem ser mudadas, já estão estabelecidas, já foi estabelecida por Jesus, por Paulo, pela igreja. A igreja é uma igreja histórica, ela é uma igreja fundamentada, ela tem a base, ela é construída em cima dessa base. Eu não posso pegar e botar fora essa base e mudar alguma coisa que está nessa base a troco de qualquer ideologia, ou seja lá o que for, para tentar conformar as coisas com o mundo de hoje. Isso não pode acontecer. Então, eu tenho que saber que coisas são essas que não podem ser mudadas, coisas que não são negociáveis, né? Daí é o resto, o formato, vou pintar a parede da igreja de preto, Cara, eu não sei que diferença vai fazer se a parede da igreja é preta, ou se é vermelho, ou se é azul, não faz diferença nenhuma, entendeu? Agora, aquilo que é base bíblica, né, cara, os fundamentos da igreja, a pedra angular e os fundamentos não podem ser trocados, não podem ser mudados. Isso aí é algo que só vai dar o clique, entendeu? Só vai preocupar aqueles que procuram a verdade. Esse é o X da questão. Porque os caras que não estão preocupados com a verdade, cara, para eles não faz diferença. Se tu pegar e mudar algo lá que não pode ser trocado, lá na engenharia, lá na base da obra, lá eles vão dizer, pode trocar aí, azar, porque eles não estão preocupados com a verdade, entendeu? Eles nem são igreja, às vezes, né? A maioria das pessoas, de uma maneira geral, eu vejo assim, até assim, eu vejo, por exemplo, eu tenho amigos que são ateus, né? Eu tenho um ateu, principalmente um amigo meu, esse cara é impressionante, cara. Tem ateus que são muito inteligentes e os caras são muito focados, como é que pode dizer, muito comprometidos com a verdade. Tem alguns ateus, embora o cara seja ateu, cara é impressionante. Cara, o cara é impressionante. Os caras defendem aquilo que era para ser princípio nosso melhor do que a gente. Exato, mano. O cara é verdade, mano. Ele quer a verdade. A gente começa a conversar assim e ele quer saber de Jesus, ele quer saber as coisas que eu falo sobre Jesus, porque ele quer saber se é verdade, cara. Será que é verdade isso? Ele está procurando realmente a verdade. E na ciência também. Só que a ciência muda, né? A ciência ela é volátil, ela está sempre descobrindo coisas novas e tal. O ovo, que era o vilão dos anos 90 lá, hoje é uma coisa boa, né? Então a ciência é assim, né? Só que a palavra de Deus não é assim, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, interessantemente, a gente estava tendo uma discussão esses tempos sobre... Ele é aluno meu de inglês, né? Eu dou aula de inglês para ele, e ele trabalha com crianças autistas até. E ele é um cara muito inteligente, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E o cara, nós estávamos falando sobre a questão de homossexualidade e tal, e a gente chegou no ponto de aonde nasce a atração sexual, né? E eu estava defendendo que a atração sexual, embora isso não venha a ferir nada bíblico, porque se nós nascêssemos homossexuais, por exemplo, nascêssemos com um gene que fosse, né, com defeito de fábrica, vamos dizer assim, isso não seria um problema para a Bíblia, porque nós todos viemos com defeitos de fábrica, nós somos nascidos do pecado, né? Em pecado nos concebeu a nossa mãe, né? E desde que o mundo caiu em pecado, o mundo está contaminado com esse pecado, então tem coisas que já vêm, tanto é que uma pessoa pode nascer doente, né? Uma criança ela já nasce doente, né? Então ela pode nascer já com esse desvio, vamos dizer assim, que seria a homossexualidade, né? Então isso não seria um problema. Mas eu defendo, né, por convicção própria, por tudo que eu observei e tal, que eu estudei sobre o assunto, que a questão sexual da homossexualidade, ela não se dá de nascimento, né? Porque existem três coisas que formam o nosso caráter, né? Que é aquilo que vem de fábrica mesmo, que a gente já nasce, na personalidade, tal, aquela coisa profunda de temperamento, a família e a sociedade, né? E essa primeira, ela vem contigo, né? Eu vejo pelo meu guri ali, tem coisas que já vem com ele, assim, que tu tem que lidar com aquilo, mas já veio dele, assim, não é uma coisa que ele desenvolveu, né? É algo que parece realmente já ter vindo de fábrica, né? A outra coisa é a família, e agora que ele está na escolinha, ele lida com coisas que são lá da escolinha. Então, esses três âmbitos, né? Nesses três âmbitos, assim, eu entendo, né, que a homossexualidade ela é formada no âmbito social. Então, de alguma forma, alguma coisa acontece na família, né? Ou nesse âmbito social maior, e ali acontece alguma coisa, né? Daí tem várias coisas que podem acontecer, né? São várias as possibilidades que vão fazer com que o cara, né? Ou a menina tenha essa visão, ou por aquela questão de tudo que é pecado é mais gostoso, né? É mais atrativo. Alguma coisa vai fazer com que essa pessoa tenha esse desvio e queira, né?
enfim, ter alguma relação homossexual ou algo do tipo. Ou seja, abuso, algo né? geralmente abuso e tal, mas enfim, algo do âmbito comportamental, algo que acontece aqui realmente, que não é uma coisa de berço, tu não nasce homossexual. Eu sempre defendi isso, né? E ele, como ateu, né, e cientista, né, o cara estuda muito. Ele dizia, não, eu tenho certeza, eu já estudei, né, pelo tudo que eu estudei e tal, eu tenho convicção de que o cara já nasce homossexual e tal, né? E eu ouço isso, hoje em dia a gente ouve isso muito das pessoas, né? Só fazer Tô fazendo assunto polêmico, né? Não, só fazer um parêntese aqui. Quando a pessoa fala, porque eu estudei, mas ela estudou aquilo que convém e aquilo que ela quer estudar, né? Ela estudou os dois lados da pesquisa. Essa pesquisa fala que nasce, mas você foi ler alguma pesquisa que fala que não nasce? Então, às vezes, tem essa coisa também que não dá para a gente controlar ou pedir para a pessoa se impor, porque assim, mas eu estudei, mas você estudou o quê? Eu estudei isso, tá, mas você estudou o que fala ao contrário? Sim, é a história do cientificamente provado, né? Uma vez eu tive uma discussão também sobre esse mesmo assunto e o cara dizia, não, mas está cientificamente provado, e eu disse, está cientificamente provado por quem? Então, e outra, mas foi feito só esse tipo de ensaio? Se a pesquisa já foi pronta para provar isso, os caras vão fazer de tudo para provar isso. Exemplo, nós passamos por um momento aí que colocaram um medicamento no mercado, que eu não posso falar aqui, você vai entender, que era totalmente poderoso. Nossa, ia salvar a população mundial. E era tão bom que você não podia falar mal dele. De tão bom que ele era. Tudo que era contrário era tirado do ar, tudo que era contrário era repreendido. Por quê? Não era tão bom? Se o negócio é tão bom, por que vocês estão preocupados com aquilo que estão falando que não é? Que é mentira? Não é democracia? Então eu posso ver a pesquisa que fala que é bom, mas eu posso ver a pesquisa que não é bom. Democracia onde eu sou obrigado a votar, isso não é democracia. Democracia é uma palavra engraçada até para nós. É minha liberdade de expressão. É liberdade de expressão até o momento que discordem de você. Se discordar de você, já não é a liberdade de expressão da outra pessoa, né? Nós temos esse preconceito, né? Mas aí que tá. Aí é capaz, Felipe, das pessoas virem aqui e falar assim, nossa, o Felipe é homofóbico. Pois é, exatamente. Só que é o seguinte, eu falo pra pessoa, e você é heterofóbica, e aí, como é que fica? Não é liberdade de expressão de você falar que você nasceu assim? É liberdade do Felipe de falar que ele crê que não foi assim. Então, a gente está num momento de intolerância, dos dois lados. Porque você já viu, né? Eles são intolerantes quando não me aceita. Mas eu não aceitar, ele não me aceitar, também não me torna um intolerante? Né? Aí, eu voltando só um pouquinho para não perder o gancho, já vou devolver para você, que você falou, poxa... Toca a ficha, mano. Toca a ficha que tá bom esse negócio. Você falou a respeito de, como que a gente vai se adequar para receber a feminista? Como que a gente vai se adequar para receber o fulano? A igreja não foi chamada, a vocação dela não é se adequar a nada. É as pessoas que têm que se adequar ao poder do evangelho. Porém, a instituição não tem esse poder mais. Aí ela se preocupa em se adequar para. Só que ela meteu, mas olha como são as coisas, cara. Olha, isso aqui é um insight que veio agora. Segura essa bomba. A Bíblia não fala, não julgueis para não ser julgado? Porque da mesma maneira que julgueis, será julgado. Quanto tempo a igreja protestante julgou a igreja católica de ter trazido um monte de coisa para dentro, para tentar trazer todo mundo, para querer rebanhar todo mundo, e trouxe um monte de porcaria para dentro? Quanto tempo nós, protestantes, criticamos essa igreja? Quanto tempo nós julgamos essa igreja? E hoje está acontecendo o quê? Fazendo a mesma coisa. E hoje está acontecendo o quê, queridões? Vocês estão fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque vocês tiraram da instituição a pessoa. O maior psicólogo. Aquele que convence. A única pessoa que não podia sair de lá, né? Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Quando você fala, Felipe, mas para tal pessoa eu tenho que falar de um jeito, e por outro eu tenho que falar de outro, ser humanamente dizendo, né? Não sei nem se existe essa palavra, ser humanamente dizendo é boa, vai. Ser humanamente dizendo, Shakespeare não podia inventar a palavra, por que eu não posso inventar também?
Não, tá bom, ser humanamente falando. A língua inglesa que o diga, quanta palavrinha que ele inventou, né? Mas vamos lá. Ser humanamente dizendo, eu fico preocupado com isso. Mas quando eu vejo que quando Paulo fala que eu me fiz de sábio para os sábios, me fiz de louco para os loucos, é no sentido do quê? Eu tinha tanta percepção espiritual na minha vida que eu sabia como tratar. Mas eu não me adequava, eu não era louco. As pessoas falam, não, Paulo teve uma época que Paulo ficou louco. Porque ele falou que ele se fez de louco para tratar, para falar com os loucos. Gente, vai ler. Ele sabia se adequar, porque existia algo na vida dele que não existe na nossa vida hoje, infelizmente, que é o Espírito Santo, amigão. A igreja colocou esse cara para fora. Uhum. Tá? Eu ouvi uma frase hoje, nós fomos vocacionados a discipular. O papel de edificar a igreja é de Cristo. Só que nós invertemos o papel. A gente quer edificar a igreja e não discipula. E o que é querer edificar a igreja? Eu preciso dar um jeitinho de trazer aquele público para cá. Mas para trazer aquele público lá, eu tenho que fazer uma vibe diferente aqui na igreja. Miguel, uma vibe diferente que tem que ter na igreja chama Espírito Santo. É essa vibe que o mundo está precisando. E essa vibe é melhor do que qualquer rave, é melhor do que qualquer droga, é melhor do que qualquer coisa. Eu entendo o que o Felipe falou aqui. E não estou refutando. O problema é que a igreja está vivendo de necessidade e não de propósito. Se o Espírito Santo, o poder do evangelho, faz parte daquele lugar, Miguel, pode entrar quem for ali. Porque o evangelho é transformador. Ele transforma, ele não arruma nada, ele transforma. Né? Não ajeita. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Não, ele transforma. E aí, nessa hora, Felipe, que as pessoas fogem da verdade. Porque a verdade de Cristo transforma. A Bíblia, o povo não quer ler Bíblia, por quê? Porque é a única literatura hoje no mundo que pede mudança de vida. Uhum. Ela pede mudança de vida. Ela não pede, arruma isso aqui ali, ou, sabe, aquelas coisas de coaching. Né? Não conforma, né? É mudança de vida. Então, Jesus nunca vai ser a verdade para mim, porque ele me confronta. Por que ele me confronta? Porque ele é santo e eu sou pecador. Eu nunca vou conseguir o contrário. Simples assim, né, mano? É simples, na verdade, né? Eu sou pecador e ele é santo. Mas em 2018, uma personalidade americana, quando foi receber um prêmio, ela diz o seguinte: se eu tiver que falar alguma coisa para vocês hoje, é uma voz muito forte, tá? Não vou colocar o nome da pessoa aqui, porque eu quero continuar com o meu canal mais um tempinho. Ela diz assim, se eu tiver que falar alguma coisa para vocês, é o seguinte: defenda a sua verdade. Lute pela sua verdade. Não negocie a sua verdade. Não é perigoso isso não, né? Só que, mais uma bomba. O que foi, vamos lá, na linguagem de hoje, né, porque o povo não gosta de ler a Bíblia, né, tradicional, tem que ter essas versões totalmente modificadas para o povo. Senão eu não entendo. Sabe por que você não entende? Porque o Espírito Santo não está te falando o que está escrito ali. É por isso que você não entende. Que nervoso. Mas vamos lá. Na linguagem de hoje, sabe o que o diabo falou para Eva ali, na hora que ela estava contemplando o fruto ali? Eva, tá vendo aquele fruto ali? Ele contém o conhecimento do bem e do mal. E você vai deixar que outra pessoa fique explicando para você o que é o bem e o mal? Você não precisa de outra pessoa. Você pode ter a sua verdade. Você pode ter o seu conhecimento. O conhecimento de outra pessoa não interessa. Vai lá e come e seja... Entendeu? E hoje é a mesma coisa. Cara, eu costumo dizer, em toda a história, a única pessoa que não caiu na lábia do diabo de receber do diabo aquilo que já tinha, foi Jesus, amigão. Uhum. Ele chega para Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. Já eram. Foram feitos imagem e semelhança. Aí ele chega para Jesus e fala, cabra, tá com fome? Transforma em pão. Jesus, na linguagem de hoje, Jesus podia falar assim, querido, eu sou o pão da vida. Uhum. Eu estou passando fome aqui de forma humana. Mas eu sou o pão da vida. E você vem me oferecer comida?
Ah, não, então se joga dali, porque os anjos não vão deixar você morrer. Ô, queridão, eu sou o autor da vida. Você acha que eu morro? Ah, por favor, né? Melhora isso aí, vai, tenta, vai estudar mais um pouquinho e volta. Aí ele volta dizendo, ó, tudo isso aqui que a mim foi dado por quem? Pelo Adão, né, e Eva, eu te dou, se você me adorar. Ele falou, queridão, quem deu para Adão fui eu. Quem fez tudo para Adão fui eu. Eu sou o dono desse negócio. E já eu vou tomar da sua mão. Espera aí 3 anos. Uhum. Espera 3 anos aí, você vai ver o que aconteceu, que tudo que é seu. O único que ele não conseguiu usar essa lábia. E hoje a gente discute a mesma coisa, Felipe. É a sua verdade que importa, Felipe. É a verdade do Fabrício. Cara, Paulo, pelo amor de Deus, homem sábio daquele, instruído. Ele falou, tudo isso eu refuto como esterco para o conhecimento da verdade de Cristo. Uhum. Tá? Então, quando eu falo do Espírito Santo, eu não falo que a igreja não tem que ter psicólogo, que a igreja não tem que ter médico, que a igreja não tem que ter um sociólogo, que a igreja não tem que ter outras profissões ali dentro que ajudem a tratar com a sociedade. Não é nada disso. Agora, essas pessoas têm que ser direcionadas por quem? Pelo Espírito Santo. Como que um psicólogo vem falar de alma se ele não tem contato com o fabricante da alma? Uhum. Ah, eu sou especialista da Volkswagen. Mas você trabalha lá? Não. Você já mexeu no motor da Volkswagen? Não. Não tem nada a ver com isso. Como que monta um carro da Volkswagen? Não sei. Mas você é especialista da Volkswagen? Não, é só para vender, né? Ah, por favor, Felipe, por favor. E eu fiz um parênteses, virou um colchete, virou uma chave, virou uma expressão. Não, massa, mano. Não, e tu falando sobre Paulo ali e tal, eu fiquei lembrando, né, cara, como é diferente a linguagem, né, cara, dos caras, né? Tu abre a Bíblia ali e tu vê os caras defendendo Cristo, né, cara? É Cristo, 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 morto, crucificado, ressurreto, Cristo, 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 Cristo. De repente na igreja hoje é você, o seu coração, a sua psicologia, a sua mente, Sua você verdade. não sei o quê. É tudo, mano, tudo. É exatamente, a sua prosperidade, né? Planta e colhe, mano. Você vai plantar, você vai colher, Vai você dominar. vai ver. É dominar, igual governar, né, mano? Governar, esqueci essa parte tá em alta hoje em dia, né? Mano, e os caras ali, isso eu acho muito interessante de olhar, porque isso é muito nítido, né? Tá escrito, a gente vê ali, é só pegar a Bíblia ali em qualquer linguagem, tu vai ver a mesma coisa. Os caras falando de Cristo, cristocêntrico, é total, é Cristo, 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 Cristo. Os caras morreram falando de Cristo. Os caras morreram estabelecendo que Jesus era o Senhor dos céus e da terra, por ele, para ele, são todas as coisas, né? Ele é o começo, o meio e o fim, ele é o alfa e o ômega, é ele, é Jesus, 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 apontando para Jesus, esse espírito, né, que estava neles, né, que teoricamente está em nós, né, ele aponta para Jesus, né, na verdade, na igreja verdadeira, ele está na igreja verdadeira, ele aponta para Jesus, né, ele aponta para o Pai, ele aponta para o Filho, ele está o tempo todo testificando, né, ele está aqui na terra testificando do Filho que está sentado no trono, o tempo todo, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. E hoje, cara, é tão diferente, cara, eu entro em igrejas assim que, agora faz tempo que eu não tenho ido até, mas, cara, eu já entrei em cada igreja assim que eu ficava olhando, onde é que tá, cara, quando é que esse cara vai chegar em Jesus? Nesse sermão que ele tá fazendo, quando é que ele vai chegar em Jesus? E o cara não chega, velho. Eu saio de lá e ainda não tem Jesus, entendeu? E daí no final, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, opa, só um pouquinho, apareceu, na verdade, o que é aquilo ali, né, cara? É onde tu engata o cara com a igreja, né, para ele começar a fazer parte da igreja e sustentar aquela estrutura, enfim, aquela coisa toda. Agora, não foi nem pregado sobre Jesus, entendeu? Os caras nem sabem nem quem é Jesus. Prega o dia Eles inteiro. vêm aceitar. Prega a noite inteira sobre Davi e pede pergunta se você quer aceitar Jesus. Eu não quero aceitar Davi, filho. Eu quero Davi, aquele ali. Eu quero Davi, negão. Você tá doido? Mas é bem assim, mano. É bem assim. E para finalizar aquela história lá do meu amigo ateu, ele continua ateu, né? Infelizmente ele continua ateu ainda, né? A gente tá orando aí, vamos ver o que Deus faz, né, cara? Porque, tipo assim, os caras são comprometidos com a verdade. Eu conheço eu conheço vários ateus que são assim. São caras, eles são tão lógicos, dentro da cabeça deles é tão lógico, o QI dos caras é alto, e que eles não aceitam a mentira. Não é nem que eles, assim, eles não conseguem, né? A mentira para eles dói, sabe? Ela é ilógica e ela quebra a lógica deles, então eles ficam loucos, assim, quando eles veem que uma coisa não é verdade, eles vão correndo lá para estudar, para saber o que é verdade, entendeu? Porque eles realmente querem saber a verdade.
como eu gostaria que vários cristãos fossem assim, né? Ou pseudo-cristãos, enfim, vários do nosso meio fossem assim. Porque os caras que não são assim do nosso meio, deixam, como é que fala? Deixam a porta cada vez mais espessa, né? Para aqueles que procuram a verdade e estão do lado de fora. Porque eles não têm comprometimento nenhum na verdade, vivem em hipocrisia, não estão nem aí e tal, enfim. E aqueles que estão de fora, que querem a verdade, eles olham e dizem, não, isso aí não, isso aí eu estou vendo aí, isso eu já conheço há tempo, entendeu? Meu QI é muito alto, tá ligado? Eu já vi essa cena aí muitas vezes, de vários tipos, já vi em empresa, já vi em igreja, já vi em instituição, já vi no futebol, já vi em tudo que é lugar, isso aí eu já conheço, entendeu? Então, tipo, não vai funcionar com esses caras, entendeu? Não tem como, entendeu? E esse cara, né, nesse caso do homossexualismo ali que a gente estava falando, né? Vamos esperar não dar muito ibope por polêmica, né, cara? Porque chega de ibope por polêmica, né? Mas, assim, eu tenho essa convicção, né? Que o homossexualismo, ele se forma no âmbito social. Alguma coisa acontece a nível social, seja o cara sofreu um abuso, ou nem precisa ser algo, assim, traumático, nada desse tipo. Simplesmente aconteceu alguma coisa nas configurações sociais ali. O próprio mundo influencia muito, né? Essa influência que a gente tem hoje. Isso eu tenho total convicção também. Que é diabólica, né, obviamente, né, do mundo, assim, tentando fazer com que o homossexualismo seja inserido, né, na população como uma opção. Então, aquela coisa, não, esse dia eu estava falando com uma pessoa, até uma passageira do aplicativo, e ela disse assim, pois eu fui perguntar para uma amiga minha se a minha amiga estava grávida, fazia tempo que eu não via ela, lá do meu serviço. Eu disse, tudo bom, fulana, quanto tempo que eu não te vejo? Tá grávida? E aí, é menino ou menina? Ela fechou assim, a outra fechou assim, como assim menino ou menina? O bebê é menino ou menina? Ele vai ser o que ele quiser. E, cara... isso chega a ser chocante, assim, como que eles conseguiram tão rápido, entendeu? Inserir uma ideologia na cabeça do povo, a ponto, né, de uma pessoa realmente abraçar aquilo, assim, que é uma ofensa tu perguntar se vai ser menino ou menina, porque ele vai escolher se vai ser menino ou menina. Cara, é impressionante, mas enfim. Então esse meu amigo, a gente teve essa discussão, fala, mano, vai. Não, senão eu perco. Não é que foi vai. muito rápido que aconteceu. Aconteceu porque não havia resistência. Verdade. Mas foi rápido, né? É uma construção rápida, né? Então. Pega aí dos anos, não sei, 60 para cá, talvez, né? Na curva da humanidade, né? Que eu sempre cito, né? As coisas estão acontecendo de maneira muito rápida, mas realmente não existiu resistência nenhuma e isso se inseriu de maneira tranquila. Não tem antibiótico, né? Aí a bactéria toma conta e vira super, né? Mas então esse cara foi lá, nós tivemos essa discussão assim em aula, né? No inglês é bom que a gente pode falar sobre várias coisas, né? E daí eu tenho convicção total que não é nato, né? Não é uma coisa que a gente nasce. E ele na convicção, não, eu né, pelo que eu estudei até hoje, tal, a gente nasce, tal, pesquisas, o cara ateu, né, cara? E inteligente. Daí ele foi estudar, mano. Ele passou umas 2 semanas, assim, acho que a gente não se viu mais ali por 1 semana, 2 semanas. Ele foi estudar, ele foi atrás e tal. Chegou numa outra aula depois, a gente estava falando sobre outra coisa, daí do nada, assim, ele meio cabisbaixo, assim, meio preocupado, assim, ele falou assim, mano, tu tava certo. Eu, como assim, mano? Tu tava certo. Eu estudei lá, estudei melhor, estudei mais a fundo, e a homossexualidade, ela se forma, isso o cara me dizendo, a homossexualidade se forma a nível comportamental, ela é totalmente comportamental, isso se forma a nível comportamental, não tem nada a ver com com nascer assim, esse tipo de coisa. E eu, como assim, cara? É sério isso? Sério, não, eu estudei, eu tenho certeza, né, convicção disso. A ciência é assim, né, cara, lá eles estão sempre trabalhando, né, mas eu achei muito interessante, o cara, ele não é capaz, ele se sente tão atordoado, né, cara, por uma inverdade, que ele vai atrás, ele procura, ele pesquisa e ele te traz realmente, cara, tu estava certo. Então, muito diferente, né, Mas a primeira pesquisa que ele fez, ele não fez como que eu posso dizer, o confronto daquilo, né, que ele estudou. Sim. Ele não confrontou as informações que ele acreditava. Ele foi buscar, segundo o que você falou, confrontou com o que ele cria e chegou numa conclusão. Então eu falo, quando alguém vai defender alguma coisa, eu falo, amigão, tá bom, você está defendendo que isso é bom, ok? Estuda mais. Mas você estudou também que não é bom? Para ver onde bate? Não, é bom. Então, amigão, desculpa, você realmente é uma pessoa polarizada. Só sei isso.
Um militante quase, né? Daquele pensamento. Né? Então, o que eu entendo, Felipe, de tudo isso que a gente falou aqui, que o nosso posicionamento é difícil de falar, mas é trazer quem realmente traria a verdade, nos ensinaria de todas as coisas e nos guiaria pelo caminho. Só que o homem hedonista, ele quer fazer tudo sozinho, né? Aí entra aquela coisa que você acabou de falar. Eu não vou dizer nem do homossexualismo, tá? Eu vou dizer no sentido geral. Se eu nasci de alguma forma, eu não sou culpado de nada. Não preciso consertar nada. Por quê? Quem fez que se vire. Agora, se não foi feito de uma forma e eu preciso entender que algo de errado aconteceu e eu preciso ou aceito isso falando que está tudo lindo e maravilhoso, ou entendo que não está lindo e maravilhoso, eu vou ter que buscar uma transformação. E aí machuca. Aí dói. É trabalhoso. Entendeu? E o homem que já nasce em pecado é mais complicado ainda. Né? Exemplo, quando começou a pandemia, 95% da igreja dizendo que era coisa do diabo. Por quê? Se é coisa do diabo, eu coloco Deus no ringue, sento na plateia, e quem batalha com o diabo é Deus, Deus que se vire. Ok? Beleza? Só que tinha 5% entendendo que era juízo de Deus para a terra. E esses 5% teria que fazer o quê? Colocar o diabo no ringue? Não, né? Porque não vai ganhar. Aí o que ele tem que fazer? Se arrepender, clamar, pedir perdão, para ver se Deus tira a mão. Né? Porque assim, Felipe, tá explícito na Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uhum. Mas está implícito na mesma frase, que se Deus for contra nós, quem será por nós? Então, se eu falo que a culpa é do diabo, Deus cuida, eu fico de boa. Uhum. Agora, se a culpa é minha, quem que eu vou colocar para batalhar contra Deus? Não tem. Eu só vou conseguir tentar ganhar o coração de Deus de volta através daquilo que ele falou que agrada a ele, que é um coração contrito, um espírito quebrantado, o arrependimento, né? Aí beleza. Então, tem essa posição, a culpa é de Deus. Né? Como que era aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou viver assim, Gabriela, não é? Então, essa coisa do diabo é fácil de usar, né, cara? O diabo, na verdade, ele é usado para isso, né? Ele é usado como bode expiatório, assim, na questão, assim, de eu não preciso me preocupar com isso, porque isso é um ataque demoníaco. Eu vou orar, né, e o diabo vai cair fora, e daí eu não preciso mais me preocupar com os meus próprios desejos impuros, com os meus problemas, com a minha raiva, eu não vou ter que lidar com a minha falta de amor ao próximo, falta de amor a Deus, entendeu? Um pastor uma vez pregando falou assim, irmão, você fala que a televisão é do diabo porque tem um monte de coisa lá que não presta. Tá, a televisão pode até ser do diabo, mas o controle está na mão de quem? Quem que liga, quem que troca de canal? Mas, tu assiste o que tu quiser, né? Só para finalizar a história do cara, daí ele me mandou o artigo. Eu falei, então me manda o artigo, meu, você sabia disso, velho. Me manda esse negócio científico aí dizendo que né, tem convicto, né, que o troço é comportamental. Eu preciso dessa informação, então, para poder falar, então, com propriedade sobre isso. Ele mandou, mano, eu li o troço todo umas 3, 4 vezes, não entendi nada. Esse é o final da história. Não tive QI para entender o troço. Então, tipo assim, ficou com ele a convicção, né? O cara ateu convicto disso. Eu já gostei, eu tô conversando com ele, mas eu sinto que eu sou chamado, assim, às vezes, para conversar com esse tipo de cara, entendeu? Mas não pelo meu QI ser alto que nem o deles. Uhum. Porque esses caras têm QI realmente é mais alto, né? A gente conhece pessoas, eu te falei aquela vez, né, cara? Uma coisa que eu aprendi na vida é respeitar alguém que é mais inteligente que eu, né? Então eu chego assim diante de alguém e eu sei, pô, esse cara aí é nítido, né? Até pela maneira que o cara fala, o olhar do cara já tá te falando que esse cara é mais inteligente, esse cara é muito inteligente. Então eu respeito isso, né? Só que nisso eu consigo, não é aí que eu não é na inteligência que eu consigo conversar com o cara, mas na verdade, porque eu também busco a verdade, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, e até acho que é por isso que eu tive tantos altos e baixos na vida, né? Porque realmente eu nunca fui satisfeito com a
nunca fui satisfeito com esse conformismo, com a mentira, com sofismas, né? Aquela coisa assim, não é, mas deixa assim, finge que não viu. Eu não consigo, mano. Parece que tem um dispositivo em nós, né, cara? Que somos verdadeiros filhos de Deus, né, cara? Assim que cara, se não é verdade, velho, se alguém me provar, véio, que a Bíblia não é verdade, que Jesus não é verdade, o Espírito Santo não existe, Deus não existe, sei lá, se eu realmente chegar nessa conclusão, cara, eu vou largar tudo e vou surfar, mano. Sei lá o que eu vou fazer, vou virar pescador, não sei o que eu vou fazer, mano. Agora, por quê? Porque realmente, cara, eu realmente, a minha convicção é tão grande de que a palavra de Deus é verdade, que aquilo ali é realmente Deus se revelando para o homem, né, e deixando para o homem, né, um legado, deixando para o homem uma palavra que vai se cumprir, que, cara, a gente faz qualquer coisa né, por Jesus, né, cara, pela palavra, a gente faz qualquer coisa para defender realmente aquilo que é de Deus, né, cara? Me confrontaram uma vez, falaram assim, me prova que Deus existe. Eu falei, não, a preocupação está em você, me prove você que ele não existe. Eu estou tranquilo com a existência dele. Quem tá preocupado com a não existência é você, me prove você que ele não existe. Eu não preciso provar nada. Né? Me prova o contrário da minha convicção. Eu não estou querendo te convencer. Eu não estou querendo convencer você que Deus existe. Você está querendo provar para mim que ele não existe. Então prove. Né? Prove. Às vezes o cristão tenta convencer, né? Não é o cristão que convence. Mas às vezes ele tenta convencer o ímpio, né? Enfim, da palavra, porque ele mesmo ele não tem a convicção que ele deveria ter na palavra. Então, ele, ao tentar convencer o ímpio das coisas da palavra e tal, ele tenta se convencer a ele mesmo, entendeu? Mas, Felipe, então, isso não funciona, né? Não, as pessoas fogem de uma discussão porque elas não têm argumento para se defender. Ponto. Uhum. Aí vem com essa máxima, que é cultural, e para mim é demoníaco também, porque é uma mentira, que não se discute política, futebol e religião, ok? Essa é a máxima. Tá bom. Meio-dia, na hora do almoço, não importa a cidade que você está, começa a mexer nos canais que você vai ver que tem alguém falando de futebol ali. Aqui em Porto Alegre é direto. Mas o que é isso? Eles estão discutindo sobre futebol. Nós estamos chegando aí num ano eleitoral. E discutindo veementemente. Não, tem os caras que discutem ali de forma profissional, de forma esportiva, mas tem a galera que discute mesmo. E esses mesmo, às vezes, eles saem do... Também. Tudo bem, aí tudo bem. Não pode discutir futebol, mas tem até programa fazendo isso. Beleza, então não pode. Ok, não pode. Então os caras estão desobedecendo. Não pode, tá, beleza. Ano eleitoral tá chegando aí. Tem debate, tem propaganda política, tem comício, tem um monte de coisa. O pessoal tá fazendo o quê? Discutindo política. Só que tem gente ali dentro que é militante, tem o cara que é apaixonado pelo futebol, tem argumento, o cara, porque fulano em 1968 ele jogou na posição tal, o nome do cara era tal, tem argumento. Aí você chega na religião, não pode discutir. Por quê? Ou é medo de você ser convencido que você está errado, que você não tem argumento, ou realmente você não consegue defender aquilo que você crê. Então, para mim, é uma falácia esse negócio que futebol, religião e política não discute. Então, tira o futebol e a política da televisão também. Não é? Sim, claro. Tão simples. Agora, tem aquela coisa, Felipe, como está sendo ensinado que, essa é a minha verdade... mas aí é que tá. Essa é a religião, né? Na verdade, é que religião é a coisa mais discutida hoje em dia, né? Nunca se discutiu tanto religião como hoje, só que agora ela ganha outro nome, entendeu? Agora ela ganha, é o politicamente correto, é o único nome que eu encontrei até hoje para chamar isso, né? Esse movimento mundial que está acontecendo, que empurra todo mundo para o mesmo lugar e tenta formatar todo mundo num mesmo pensamento, onde né, a minha verdade é a minha verdade, é tudo relativo, enfim, essa coisa toda. Cara, isso é muito louco, cara. Isso aí está sendo esmagado por esse troço. Mas é tudo relativo? Essas pessoas que falam que tudo é relativo, até o momento que ela escuta algo que não agrada o ouvidinho dela. Aí não é mais relativo. Aí é intolerância. Aí é intolerância. Né? Temos um caso agora recente, da data que eu estou gravando isso aqui, de uma pessoa que se fez um posicionamento muito forte por ser da igreja e está sendo atacada pelos outros grupos, porque é intolerância. Peraí, intolerância por quê? Se ela segue os princípios daquilo que ela crê. Então você também é um intolerante por seguir os conceitos da sua tribo?
quando as pessoas não aceitam você, porque você é convicto da cultura da sua tribo. Não é? Você fala que isso é o certo, que você não vai mudar, porque é isso que a sua tribo dita. Agora, a outra pessoa vai lá na tribo dela e fala que ela não muda os conceitos dela, é intolerante? Ah, é muita ignorância, Felipe. É muita ignorância, Não, cara. Não não, dá. Ai, não, não. é minha liberdade de expressão, desde que a Mas aí que liberdade de tá. expressão do outro não te confronte. Não é ignorância, é suportado por uma ideologia, Sim, por uma sim, sim. religião, né? Por Sim, uma nova religião tão forte, mas tão forte e tão capaz de enganar, né? Que a galera tá fazendo isso aí achando que tá não, tá tudo certo. certo, Mas entendeu? volto a Exato. dizer, e volto a dizer, por que que isso tem dominado? Porque não encontra resistência. Uhum. E quem era para ser os heróis da resistência? Não estou falando da banda, não, tá? A bata. Agora tu te entregou, hein, mano? Quem que era para ser os heróis da resistência? Com certeza. Quem era para ser a resistência? Nós, a igreja. Com Porque certeza. o problema da igreja, que ela acredita que ser igreja é aquelas quatro paredezinhas. Não. A igreja, ela deveria estar preocupada com o que está acontecendo naquele bairro onde ela está. Ela era para estar preocupada e queimar a vida dela para mudar a realidade daquele bairro, não na da África. Deus coloca pessoas para mudar a realidade da África lá. Ah, mas eu preciso mandar um missionário daqui para lá. Primeiro treine ele aqui. Se ele não for missionário aqui, não adianta mandar para lá. Ok? Então, o que acontece? A igreja, como um todo, ela esqueceu que ela era a resistência da comunidade. Ela era para ser a defensora da comunidade. No sentido de quê? Proteção espiritual mesmo. Era para ser o campo de forças, mas não entende isso, cara. Não entendeu o seu papel. Não entendeu o seu papel até hoje. Porque Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essa autoridade eu dou para a minha igreja. Portanto, vão, preguem o evangelho, façam discípulos. Lembra? Fazer discípulo, quem edifica a igreja é Jesus, lembra disso? Fazer discípulos, né? Batizando-os no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ensinando-os a se manterem em todas as coisas que eu ensinei. Porque se a igreja se mantivesse naquilo que Jesus falou, ela estaria dando testemunho até hoje. E a falta de testemunho da igreja fez com que a sociedade nem cara, tem igreja que se fechar, a sociedade dá glória a Deus. Uhum. É capaz do ímpio falar em língua estranha a hora que falar que a igreja fechou. É? Não, é isso aí, mano. Entendeu? Eu tava pensando no... Agora perdi minha linha de raciocínio. Eu tava... Oh, o que eu ia falar, mano? Perdi. Eu não sei. Eu não sei se eu te cortei. Não, eu perdi. Eu ia falar algo bem relevante aí, perdi. Eu perdi. Tá, vamos lá. Se lembrar, você fala. Mas só para você ver, Felipe, a gente está aqui, ó, 1 hora conversando e a gente trouxe assuntos que não tem como em 1 hora a gente aprofundar. A gente misturou com outros assuntos que também não daria para aprofundar, mas dá para entender o quê? Que tem tanta, mas tanta coisa que precisa ser consertado na igreja que tá demais, cara. Ou isso aqui traz um despertamento para as pessoas, ou a gente vai ser tragado por essa força que você falou aí, né? Por essa religião nova que está chegando. O amor pela verdade, mano. Lembra isso que eu ia falar. Voltando àqueles caras, os ateus, né? Cara, se a gente tivesse isso, né, cara? Tu vê que é isso que fez a diferença lá atrás, né? Porque, tipo assim, o que faria? Eu tava lendo ontem o livro dos mártires, tá ligado? Cara, quando o Tiago, irmão de João, se não me engano, ele foi entregue para ser morto, o cara que levou e entregou ele, quando ele viu, ele entregou o cara para ser morto, o cara era discípulo de Jesus. Daí, quando o cara viu que ele ia ser morto, ele, cara, o que eu tô fazendo, velho? Daí ele pegou e se entregou. E se entregou e disse, não, eu sou cristão também. O cara era cristão também, não sei, de alguma forma, e não sei por que cargas d'água ele entregou, que não fala ali no livro, né? E daí ele pediu perdão para Tiago, né? Tiago perdoou ele e os dois caras morreram juntos.
Então, esse outro cara, que nem fala o nome dele, morreu junto com o Tiago, porque ele, cara, ele teve né, ali um insight, cara, o que eu tô fazendo, cara? Eu tô entregando um apóstolo de Jesus para morrer, né, cara? E isso vai, imagina que peso que vai ter isso na eternidade, não sei o que aconteceu com ele ali, né? O Espírito Santo tomou ele aí, cara, olha o que tá fazendo. Então, cara, é muito interessante como a verdade contava para eles, né? Como isso era importante a ponto de todos eles serem martirizados. A igreja que a gente hoje frequenta, na verdade, né? Que a gente faz parte, né? Eu não deveria usar esse termo, né? As bases dela foram manchadas de sangue, mano. Os caras entregaram a vida, tá ligado? Todos eles, né? Paulo, Pedro, Tiago, todos os caras entregaram a vida. André, Tomé, todos eles. Todos foram martirizados. E tipo assim, como é que eu hoje, cara, vou viver um tipo de vida que não leva isso em consideração, entendeu? Como é que eu vou viver um tipo de vida hoje que não faz diferença lá o que eles fizeram lá atrás? Tudo bem, isso aí foi coisa lá de trás. Não, mas essa é a visão, não faz diferença. Infelizmente. Os caras deram a vida, mano. Então, mas aí entra o reconhecimento, Felipe. O nosso meio gospel é tão ridículo, ele é tão ridículo, que não existe reconhecimento mais. Eu vou falar um assunto aqui, cara, que é complicado, tá? Só pra você entender. Felipe, eu vou usar seu exemplo, porque você nunca me deu problema nas 2 vezes que eu precisei falar com você para a entrevista aqui. Vamos lá. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. A Bíblia fala que eu tenho que colocar a necessidade do meu irmão na frente da minha. A Bíblia fala que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, ok? Aí eu chego pro Felipe, eu falo, Felipe, me manda um material aqui que para mim é importante eu fazer isso antes da entrevista. O crente, não o cristão, tá? O crente, sabe o que ele pensa? É importante para ele. Se eu atrasar, ele é irmão, ele entende. Sabe o que esse irmão está entendendo? Que você é um vagabundo, que não respeita o trabalho dos outros. É isso que esse irmão está entendendo hoje. Queridão, é importante para a pessoa, tem que ser importante para você. Se não fosse importante, a pessoa não estaria te comunicando. É uma coisa tão pequena, Felipe, só que é isso que acontece. Quem que deu sangue? Foi Paulo, o problema dele. Uhum. Hebreus 11 fala dos heróis da fé, e Hebreus 12 começa. E rodeado por essa nuvem de testemunhas. Uhum. Não dá trabalho, não. Não faz coisa errada. Entendeu? Respeita. Agora, se a gente tivesse que perder o nosso sangue para deixar a igreja onde a gente está de pé, a gente daria valor. Eu falo que nós somos uma geração tão privilegiada que a gente está recebendo mastigado aquilo que homens morreram para escrever. Uhum. A gente está recebendo mastigado. Sabe aquela história, aquele ditado chinês? Ou japonês, não sei, eu sei que é oriental esse trem aí, que o sábio aprende com os erros do tolo. E o tolo aprende com os seus erros. Uou! Uhum. Já foi. Já aconteceu. Deixaram o manual de como fazer. Caramba! Seja sábio. Não, é você tolo. Deixa eu sentir. Deixa eu fazer errado. Cara, eu tive uma situação que eu precisei chegar num adolescente. Eu quero fazer tal coisa. Mano, não faz. Mano, mas se eu colocar esse garfo ali na tomada, não põe. Mas eu quero pôr o garfo na tomada, não põe. Eu quero pôr, põe então esse negócio aí. Toma um choque e acabou a brincadeira, então. Tá falando para não pôr. Entendeu? Então, quando você fala sobre isso, é a questão de não... É a falta de empatia, Felipe. Falta de empatia. Sabe? As pessoas pedem as coisas para você e nem te perguntam, irmão, teve algum gasto para você? Não, tipo, você não faz mais do que obrigação de me ajudar. Eu trabalho com informática. Eu tive que ouvir de pessoas, irmão, Deus te abençoe por ter arrumado o computador, tá? Eu falei, mas não foi doação. Você não chegou na igreja falando, gente, eu não tenho dinheiro para arrumar um computador e Deus tocou no meu coração, Fabrício, oferta. Não, a pessoa me procurou, Fabrício, eu estou com um problema no meu computador. Profissional. Eu estou com problema no meu computador, você arruma para mim? Arrumo. Fulano, tá aqui o computador. Ai, Deus te abençoe, viu? Que Deus lhe pague. Eu falei, mas não foi o computador de Deus que eu arrumei. Boa. Entendeu? Não é hobby, é meu ganha-pão.
Ué. Ah, irmã, mas eu pensei que não tivesse custo. Mas por quê? Não tem custo? Meu trabalho não tem custo? Ah, tá, então beleza. Beleza, show de bola. Eu vou sair daqui agora, eu vou lá no banco para pagar meu cartão de crédito e vou chegar lá e falar assim, viu? Não cobra a fatura não, que eu achei que usar a fatura aqui não ia cobrar. É. Sabe? Deus paga a fatura. A Chega no fatura. banco e fala assim, ó, Deus lhe pague. Deus paga a fatura do cartão, né? Aí o irmão entende, né? Não, não entendo, não entendo. Você não pediu doação, você não pediu Isso uma é falta oferta. realmente de. É falta que nem tu De falou, de Deus, é falta empatia, de né? Jesus, filho. É falta de Jesus, não tem outra O cara conversa. vai, o cara vai ler ali, né, mano? Isso que eu digo, né, cara? Olhando a igreja toda, né? A igreja histórica. Eu insisto muito na igreja histórica, porque tem coisas que nasceram no século XVIII e XIX e o cara acha que aquilo ali é a igreja, tu entendeu? A igreja sempre foi assim, sempre pensou assim, sempre teve esse posicionamento. Mas, cara, o que aconteceu em todos aqueles anos anteriores, entendeu? A igreja sempre existiu e a igreja nunca pensou desse jeito. Daí nasce uma nova ideologia, uma nova coisa aqui, um novo. O Espírito Santo falou. Mas por que ele não falou lá atrás, entendeu? O Espírito Santo tá o quê? Tá falando coisa nova, agora diferente da palavra? Não pode, mano. A palavra era dele lá atrás, agora não é mais. Tenta pegar uma coisa de hoje, vai comparar com o que está na palavra e vai dizer que o Espírito Santo está te inspirando contra a palavra dele mesmo, entendeu? Mas é que Não lá dá. confronta, Felipe. Lá Exatamente. confronta. Lá Tu vai ter que te confronta. moldar a palavra, tu entendeu? Não é a palavra que vai ter que se moldar o que tu quer fazer, tu entendeu? Isso é nítido, para nós isso é nítido, né? Mas para aqueles que não buscam a verdade, por isso que eu insisto, essa coisa da verdade, mano, é aí que está o X da questão. Porque o que Jesus falou lá? Quem não deixar pai e mãe, aquele que não está disposto a largar tudo para me seguir, não serve para ser meu seguidor, entendeu? Ou seja, se quando tu te deparar com a verdade, aquilo ali não te serve, não, beleza, tranquilo, vai seguir outro caminho. Pode ir, cara. Cara, eu vi o John Piper falar isso. Ó, você que está aí sentado aí, ó, sai. A porta da igreja está lá, vai embora, porque tu tá ocupando lugar. Isso aqui é sério, entendeu? Tu tá ocupando lugar de gente que devia estar sentada aí, cara. Entendeu? Tu tá ouvindo algo sério e para ti não faz diferença. Então pode ir, cara, fica tranquilo. Faz o que tu acha que tem que fazer, entendeu? E Jesus, cara, quantas coisas. O próprio primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Quem consegue fazer isso, mano? Mas que Deus estão apresentando pro povo? Como que vai amar, Felipe? Que Deus é esse? Ninguém conhece Deus. Amigão, fica aí, vamos fazer um teste. Daqui um mês você volta e você fala para mim se deu ruim ou não, tá? A partir de hoje, você pega e só vai falar com a sua esposa, vai pedir as coisas para sua esposa, só de domingo, 1h30 você vai ter contato com ela. A partir de hoje. Fica um mês aí, só nessa vibe, tá? Domingo, você separa 1h30, você canta uma musiquinha para ela, dá um dinheirinho para ela fazer a unha, ok? Fala umas baboseiras para ela e depois só domingo que vem. Daqui um mês você volta aqui e me fala como é que tá seu casamento. Então, como que eu posso amar a um Deus que as pessoas estão apresentando como algo desinteressante? Como que eu vou amar a Deus se está sendo apresentado para mim uma coisa que não tem graça nenhuma? Que é só mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento. Cadê? Como que eu posso amar? Porque é o seguinte, Felipe, as pessoas... eu amo, cara, quando as pessoas vêm com esses textos fora de contexto. Quando foi que Deus falou, me amarás com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Lá em Deuteronômio 6. Foi depois dele ter mostrado toda a glória dele para o povo de Israel. Depois de ter feito um monte de milagres, de ter sustentado aquele povo por 40 anos ali, livrando o povo de peste, livrando o povo de guerra, livrando o povo de exército, livrando o povo de tudo. Galera, vocês me conheceram? Me amem. Agora eu vou pedir para um jovem amar a Deus sobre todas as coisas, Felipe? Que Deus eu estou mostrando para ele? Um Deus do não pode isso, não pode aquilo? E eu fico me perguntando, pensa comigo, lá no último, naquele dia, lá no dia onde a gente vai ter o encontro, seja para o juízo, para você ser expulso do céu ou entrar, esse dia vai chegar, aí o Espírito Santo chega do teu lado, vou falar, isso é uma comédia mesmo, né? Olha o que eu tinha para você aqui, ó.
Palhaço, olha ali o que você perdeu. E aí? Vai dar tempo, Felipe? Não, Espírito Santo, me fala aí qual que é a sua hashtag, qual que é o seu arroba. Eu vou começar a seguir você agora. Vou ali curtir suas postagens. Essa visão foi totalmente perdida, eu acho, né, cara? Desses atributos básicos de Deus, assim, de quem é Deus, né? Acho que as pessoas nem lêem, eu acho, quando chega ali diante do grande trono branco ali, eu não sei o que eles fazem, cara. Acho que eles não lêem, porque não é possível, né, cara? Não, porque os caras querem ler aquele negócio ali, que os caras querem saber do anticristo. Os caras querem saber do anticristo, quer saber do dragão, quer saber da mulher de vermelho. É isso que eles querem saber do Apocalipse. Entendeu? Eles não querem ver o vencedor, o Cristo, que revelou tudo aquilo no livro de Apocalipse. Eles não querem isso. Né? E aí dá desculpa que é difícil de entender. Por quê? Porque está lendo sem o autor para autografar o livro. Né? Felipe, mas, cara, nosso tempo aqui foi. Beleza, mano. Sempre vai, né? Sempre vai. Mas o que eu quero o que eu quero fechar aqui é que a gente precisa entender que o posicionamento da igreja hoje está errado. Nós falamos aqui sobre se posicionar sobre a verdade, e não é a minha verdade, e não é a verdade do Felipe. Uma pessoa com autoridade pisou nessa terra e disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Glória a Deus por isso. Não tinha plural ali. E também não tinha condicional. Eu sou um dos caminhos. Uhum. Eu sou uma das verdades. Querido, se você não quer acreditar, não é problema meu. Essa conversinha não vai colar no último dia. Ah, mas eu achei que tinha outras verdades. Não tinha. Tchau. Vai ser assim. Não vai ter conversa. Essa conversinha não vai colar. Ai, que bruto. Ah, mas e o amor? O amor tá lá, aqui não tem mais nada. O amor tá lá. O amor ficou pro lado de lá. Né? Agora é a hora do juízo. Amor. Agora é o juízo. Não quis o amor, aqui agora só tem juízo. Lembra quando lá o rico pede para Abraão, deixa eu voltar, avisar. Não, eu deixei Moisés e meus profetas lá, eles que escutem eles lá. Falta de falar não foi. Né? Mas eu não acreditava que Jesus era o único caminho. Então desculpa, querido. Olha, desculpa, tá? Jesus, ele errou na interpretação do texto ali. Desculpa, a culpa é de Jesus. Jesus que falou errado. Ô, Jesus, por favor, você pode fazer uma errata? Você pode... Ô, João, vem cá, João. Você pode escrever João 14,6 de novo para nós? Você pode? Isso é louco também, né, cara? Porque nessa hora o cara entra em desespero, né, mano? Se tu tá realmente, nós imaginar essa cena lá, diante do grande trono branco, e tu vê isso tudo acontecendo, e tu tá naquela fila ali, e ele tá só assim, ó, pra lá, pra lá, pra lá e pra lá, e tu tá chegando a tua vez. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Cara, deve bater o desespero no cara, velho. Só que esse desespero, ele tinha que ter hoje. O cristão hoje tem que ter esse desespero e dizer, mas Senhor... não tem, porque não tá na presença, Felipe. Lá ele vai estar na presença. Não tem como não temer. Ali não vai ter conversa. Ali não vai ter militância. Ali não vai ter a sua verdade. Hoje, porque essa presença não existe, não tem por que temer. Agora imagine Deus chegar e falar: João, vem cá, pelo amor de Deus, pega a Bíblia lá, você falou errado. Escreve aí, ó. Jesus era um dos caminhos. Ficou bom para você, meu amor? Agora, tá bom assim? Melhorou? Como eu te amo, eu mudei a minha palavra para eu te agradar. Não dá, não dá. E é muito louco, mano, eu tenho estudado outras coisas, tenho estudado budismo, eu tenho estudado essas religiões, assim, mais comuns, assim, para tentar entender, assim, o que faz com que a pessoa diga, não, isso aqui, Jesus não, eu quero isso, entendeu? E, cara, eu não consigo encontrar nada, mano, assim, sabe, eu não consigo encontrar nada de concreto, nada de sólido, não consigo encontrar nada que transcenda de fato, sabe? Nada que consiga conectar os céus e a terra. Uma sugestão, porque... Sugestão.
Ai, Jesus eu não quero, porque aqui eu tenho que mudar de vida. Ah, essa aqui eu quero, porque aqui eu posso ser quem eu quiser. Uhum. Aqui eu posso fazer o que eu quiser. Ainda Quem vou eu ter. sou de verdade, né? E ainda vou ganhar, vou ser poderoso, vou ter. Aqui eu não preciso de nada. Aqui eu tenho que mudar de vida. Aqui eu tenho que morrer. Aqui eu quero Mudar dói, viver. mano. Viver. E Não mudar tem de vida outra. dói, né, mano? Não tem outra. Mudar superficialmente e o cara muda, entendeu? Muda aqui, muda ali, vai mudando. Agora, quando começa a entrar no mais profundo, Não dá. aí como é que é? A chapa esquenta. A chapa esquenta, mano. Ali realmente começa a complicar, porque tem mudanças que tem que acontecer que são profundas de caráter, né, cara? Mudanças realmente dentro, assim, lá no fundo. Eu tenho passado por muita coisa agora. Um pouquinho antes do meu filho nascer, já começou a cair umas fichas, assim, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar e não é uma mudançazinha, assim, superficial, eu preciso profundamente mudar, são mudanças extremamente necessárias. E, cara, começou um processo na minha vida desde que ele nasceu, pouco antes ele nasceu, faz uns 3 anos mais ou menos, que, cara, olha, eu nunca imaginei, assim, já que com quase 40 anos eu ia passar por algo parecido, assim. Nunca imaginei mesmo, mano, mas o que eu tenho passado, assim, cara, mas eu sei que isso tudo vai ser para a glória de Deus, eu sei que eu estou sendo transformado para me tornar aquilo que eu preciso me tornar, mano, para realmente, né, ocupar o espaço que eu preciso ocupar, ser pai, né, ser marido, né, ser o cara que eu preciso ser, né, que eu me propus a ser, né? Tudo que vem de Deus é processual, amigão. Não é pode pilim-pim-pim, não. Tá? Isso é difícil pro jovem, né, mano? É Dificílimo processual. pro jovem, né? Porque ele precisa esperar, né? Sim, precisa dar tempo, ele precisa maturar, né? Mas aí volta, Felipe. Tá faltando o quê? Discipulado. Só Totalmente. que quem é discípulo gera discípulo. Agora, se a pessoa não foi discipulada, vai fazer o quê? Nós invertemos a ordem. A gente prega o evangelho, batiza a pessoa e larga. Jesus disse, pregue, faça discípulos, batize. Essa pessoa, quando ela vai ser batizada, ela já foi discipulada. Ela está entendendo o que ela vai fazer aqui, né? 3 aulinhas de domingo que vai mudar a vida da pessoa. Ai, Fabrício, mas Felipe falou que eu nunca quis batizar. Você quer se comparar com um homem cheio do Espírito Santo com a teologia que você usa hoje? Uau! Que delícia, hein? E outra, a Bíblia fala quanto tempo que ele ficou caminhando com o eunuco? Fala que o eunuco estava em uma carreata. O eunuco estava em viagem. Não é avião, amigão. Era carruagem. Era tão distante o lugar que ele teve que depois ter se arrebatado para estar em outro lugar, que não daria tempo. Quanto tempo Felipe ficou conversando com o eunuco? Fala. Ele foi até o momento que o eunuco entendeu o que era o evangelho. Esse é o momento, né? Agora, se em 3 aulas existe o poder do Espírito Santo na sua vida e você consegue levar essa pessoa a entendimento, amém. Mas agora, de regra isso não vai acontecer, né? Agora, se é só teoria, amigão, não venha se comparar com o Felipe, por favor. Nem com aquele, nem com esse aqui. Não, e uma coisa é se tratar de caso a caso, outra coisa é se tratar assim como regra, né? Como modelo, né? O modelo está errado, né? Essa é a verdade, né? Foram adotados modelos que foram criados muito recentemente, não são da base da igreja, são modelos muito, muito recentes, eles foram criados e foram adotados, e hoje a gente vive dentro desses modelos. Enquanto isso não mudar, nós não vamos ter discipulado, nós não vamos ter vida com Deus, nós não vamos ter nem temor, né, cara? Nem esse temor básico de conhecer Deus, de saber do que está acontecendo para poder gerar, né? Aquilo que deveria gerar a verdadeira conversão. Né? Felipe. A verdadeira conversão acontece com Senhor, Felipe, meu Deus, é tudo isso. Nossa, velho. Em algum lugar na Bíblia está escrito: fazei discípulos de Cristo. Está escrito na Bíblia o seguinte: somos discípulos de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. Mas em nenhum lugar da Bíblia tem ordenança de ide e fazeis discípulos de Cristo. Pedro fez discípulo de Pedro, que redundou em Cristo pela vida que ele levava. Paulo disse: sede meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Paulo não falou, olha para Jesus lá.
Não, olha para mim. Uhum. Faça o que eu estou fazendo. Porque vocês vão estar coladinho com o homem lá. Hoje, as pessoas não querem discipular por quê? Porque eu vou ter que falar para um jovem não se masturbar. E eu me masturbo. Uhum. Eu vou falar para um jovem não mentir, mas eu minto. Eu vou falar para um jovem aguardar a pureza do casamento, mas eu não guardo. Então, por que eu vou discipular? Para ser um hipócrita? Não. Ou eu tenho que mudar de vida para discipular? Não, você precisa ser discipulado primeiro para depois ser discipulado, então. Dá trabalho, Felipe. Né? Mas, de todas as pessoas que ainda virão aqui para a temática, eu acredito que eu vou finalizar sempre com a mesma coisa. Enquanto não trouxermos de volta para a igreja a pessoa do Espírito Santo, entregar as rédeas na mão dele, vai continuar e vai piorar. Mas está escrito que vai piorar. Ninguém está falando da profecia do finais dos tempos que vai acontecer. Eu estou falando da situação da igreja. Poderia estar melhor. E vai ficar pior se a gente não reconhecer e voltar e falar, Espírito Santo, desculpa. Sem você, nós não somos nothing. Oh, mulher! Gostou em inglês? Tá bom esse inglês aí, hein? Tá sobrando, hein? Tá sobrando. Então, Felipe, de tudo que a gente falou aqui, o link que a gente pode fazer, né, que a importância da verdade, a importância do discipulado, a importância do nosso testemunho para o posicionamento da igreja dos últimos dias, que não dá. Não dá mais, cara. Não dá mais. Antes era algo totalmente escondido, era algo que, nossa, agora não, está explícito. Está explícito. O ódio contra a igreja está explícito. Ok? Só que tem uma coisa. Aí você vai lá orar a Deus. Deus, estão atacando a igreja. Vocês são ameba? Vocês são a cambada de protozoário, é isso que eu estou entendendo? Eu dei toda a autoridade para vocês se virarem com isso daí. O que vocês fizeram com a autoridade? Agora a culpa é minha. Agora a culpa é minha. Não, mas Deus não fala isso, né, Felipe? Ai, queridinho, desculpa. Pera um pouquinho que eu vou ali falar com o pessoalzinho da esquerda. Ah, pelo amor de Deus, velho. Pô, os caras se levantam, falam um monte de porcaria. Cara, pode pegar YouTube aí. Um monte de gente falando mal da igreja. Aí vem alguém aqui, se posiciona como um cristão verdadeiro, pronto, morre. É cancelado. Por quê? Não pode. Entendeu? Você pode falar mal, mas a pessoa não pode se defender. Né? Outra vez aí teve um assunto aí que estava rolando. Ah, Israel soltou não sei quantas bombas contra não sei das quantas, tá. Isso é o que apareceu na mídia. Israel recebeu um monte de bomba e conseguiu abater ali pela sua defesa antiaérea e tudo mais, para depois contra-atacar. Não, Israel lançou. Ele não recebeu, ele não foi atacado, ele só atacou. Né? E é assim. A galera fala um monte aí. Né? Você não pode falar. Não vem uma famosa falar aí que Jesus é legal, quem não presta é a fanpage dele? Que Jesus é um cara legal, mas quem não serve é os seguidores dele, que os seguidores dele é uma porcaria? Só que aí você fala que quem não serve a Jesus é porcaria, você não pode. Aí eu te pergunto, Jesus era um cara tão legal que crucificaram ele, né? Tão legal que ele era, né, Felipe? Essa conversinha não cola, amigão. Ai, mas eu falei que você era legal. Né? Eu pedi para você renunciar a si mesmo e me seguir, ou eu pedi para você fazer propaganda para mim? E não é a mesma igreja, né, mano? Isso que é louco, né? Não é... Tu olha para lá, entendeu? Tu vê uma coisa. Isso eu acho que de toda a minha vida, desde o começo, desde que eu tinha uns 12 anos ali, quando eu comecei a entrar em contato com as escrituras e tal, é olhar para aquilo
aquilo que estava escrito, e daí levantar a cabeça e, não, só um pouquinho. Mas não é isso aqui, ué, que está acontecendo aqui, entendeu? Não é, ué. Então, a base dessa mesma igreja, ela hoje, parece que a igreja está montada em outro lugar, entendeu? Não é a mesma igreja. Isso é o que mais é o que mais me pegava, entendeu? Não é a mesma igreja, mano. Não é a mesma coisa, entendeu? Mas, Felipe, se eu continuar, a gente vai embora, né? É verdade. Cara, eu quero te agradecer por ter retornado, por ter esse tempo aqui com a gente, né? E que a gente agradeço, mano. Obrigadão. Que a gente possa tomar aqui como uma temática onde a gente se preocupou em falar sobre a importância da verdade, né? Só que não posso falar que a verdade é Cristo, né? Porque vamos falar que a verdade é relativa. Só que quem é da verdade não precisa ficar convencendo ninguém, porque o próprio Jesus falou que ele era a verdade e Pilatos, se eu não me engano, foi Pilatos ou Herodes, eu não lembro agora. Mas o que é a verdade? Ele nem respondeu. Ele nem respondeu. Porque não precisa. Né? Porque no grande dia, fala assim, olha, a verdade está aqui. Está aqui. Né? Mas amém. Cara, então muito obrigado mais uma vez por você ter voltado aqui no canal. E eu quero te pedir muitíssimo de coração, tá? Agradecido. Pedir mais uma vez que Deus continue abençoando aí o seu ministério, a sua casa, a sua família. E você aí, 2 minutinhos, você me fala como é que as suas considerações finais aí para a gente finalizar. Mano, eu que agradeço aí, cara, a oportunidade de estar compartilhando aí com os irmãos. E que Deus também te abençoe ricamente, mano. Tu, toda a tua família. E que esse canal também tenha vida longa aí, consiga atingir muita gente, alcançar muita gente. É bênção, né, cara? A gente conseguir ver vários caras, assim, várias visões, assim, até, né? Vários pontos de vista, vamos dizer assim, né? De pessoas inseridas, né, no contexto da igreja de alguma forma. É massa, mano. Te agradeço a oportunidade. E é isso, mano. Se eu puder deixar alguma palavra para alguém aqui, acho que eu deixei uma palavra para os jovens, tá ligado? No sentido, assim, de... Cara, bucha, tem que esperar, tá ligado? Esperar é a coisa mais difícil. Foi a coisa mais difícil para mim, desde que eu era jovem. Era esperar, perseverar, né, ter resiliência. Isso sempre foi mais difícil. Eu sempre fui aquele cara que corria muito, assim, muito rápido, e depois cansava e já não conseguia mais. E hoje eu tô aprendendo, assim, né, nos últimos anos, que isso é o que realmente me faltava e falta para os nossos jovens também. É isso, né, que a gente consiga ter resiliência, até chegar no nível de maturidade necessária para alcançar certas coisas que nós precisamos alcançar. E para o pessoal que está a nível de, assim, como é que se fala, de liderança, né, cara? Eu diria isso também, mano. Discipular tá faltando. Nós precisamos de discipulado. Nós precisamos de gente que caminha com Deus, que consiga passar esse legado para os jovens, para eles também caminhar com Deus, buscarem a Deus e buscarem a verdade. Sem isso, a gente vai ser sempre essa lata vazia que faz um monte de barulho, mas não tem muito nada para dar, não, e aí não adianta nada. O poder não... barulho, né? O poder não está na forma, não está na preparação, não está nas faculdades, nos jeitos, nos congressos, nos hubs e como é que é, podcasts, né, o poder está realmente no espírito. Se a gente não tiver isso, não temos nada. Filipão, a gente vai ficando por aqui, agradecendo você mais uma vez. Deus abençoe. Valeu, mano. Tchau, tchau. Abração. Valeu.